Esse assunto tá maneiro, eu quero te ouvir. Aqui no bate-papo pra descontrair. Pode vir, pode vir, pode vir. Me conte tudo e não me esconda nada. O meu boteco é sem parada errada. Boa conversa pra nos divertir. Samba aí, canta aí, diz aí. Fala galera, mais uma vez nesse botequim, Bar do Galo. O botequim mais gourmet do Rio de Janeiro. Regiões, adjacência, não tem igual. Vem que aqui você encontra o melhor que todo boteco deve ter. O Galo é show de bola. Hoje aqui, galera, é o seguinte. Vamos conversar sobre um assunto sério que a gente quer trazer para vocês de uma forma mais informal possível. Vamos bater um papo aqui, vamos falar de saúde. Não que a gente não possa fazer o que faz no bar, mas vamos conversar. Vamos conversar, bater um papo, trocar ideia. Estamos com a médica aqui, que ela não é tão radical, não é radical, calma. Não vai proibir ninguém de nada. Mas é importante esse assunto. Eu achei muito interessante. Ela se colocou à disposição para conversar com a gente. Estamos aqui hoje com a doutora Hilária Schiavo. Isso. Muito Boa bom ter vindo, doutora. Foi um prazer. Obrigada. Então a gente vai começar a conversar aqui, né? Um assunto... Obrigada pela oportunidade. Claro, foi um prazer. E a gente quer trazer para a galera um assunto, vamos falar de endocrinologia, né? Endocrinologia envolve muitas coisas, né? Que a pessoa às vezes não tem noção do que trata de endocrinologia, às vezes o nome assusta, o cara não quer procurar porque acha que vai levar bronca da médica, aquela coisa toda. Então não sabe nem quando procurar, não sabe nem do que trata. Isso. É um nome diferente, né? Então, que às vezes chama assusta. atenção, exatamente. Mas o objetivo é trazer pra gente, né? Trazer para cá, pro lado do bar. E, doutora, a senhora é de onde? É do Rio de Janeiro? Sou do Rio, sou daqui, da região daqui também. É. Sou formada na UERJ desde 94 e é isso, fiz a minha formação toda na UERJ, tanto a faculdade quanto a residência. Foi na UERJ. E por que escolheu a endocrinologia? Olha, eu tenho um perfil mais de acompanhamento de paciente crônico. Eu gosto mais da conversa, do ambulatório, do segmento. Não sou muito da urgência. Então, eu acho que a endocrinologia casou bem. A gente acompanha o paciente por um longo tempo, cuida de doença crônica. Então, acho que tem mais a ver comigo. Até, inclusive, da juventude até o idoso, né? Você tem que acompanhar, porque são vários ramos, né? Sim, porque, assim, a doença mais conhecida que o endocrinologista trata é a diabetes. Né? Diabetes, obesidade, isso mais ou menos todo mundo sabe, e a tireoide. Tem muitas outras coisas. A endocrinologia vai ou do muito comum ou pro muito raro. Então tem doenças que nem vale a pena eu falar aqui porque realmente são a raridade da raridade. Mas engloba, né? Desde a criança até o idoso. É onde a diabetes é mais prevalente, justamente é na faixa etária mais elevada, né? E de um tempo para cá, até criança, alimentação, anos 80, 70 era uma. Hoje, essa coisa de muito fast food, muito né? industrializada, Afeta muita criança, né? Afeta muita criança. A gente tem que prevenir tudo na infância, né? Pelo exemplo, alimentação saudável desde da infância. E quando eu falo alimentação saudável, eu estou falando mais no processado, no ultraprocessado, que na propaganda tá aí, é o biscoito no supermercado, e é isso que realmente a gente deveria evitar. E a senhora foi direto na endocrinologia ou de repente da medicina na faculdade ali começou a ver outras coisas verdade, e tal? assim, ou foi ali na o que já atraiu? endocrinologia e clínica médica, né? A gente tem... Endocrinologia é uma área da clínica médica, então a gente tem essa ligação. E eu sempre flertei muito com a parte da saúde mental também, então eu sempre gostei. Acabei não indo, mas... Trabalho de psicologia, assim? Psicologia, psiquiatria, sempre gostei também e acabei indo para endocrinologia. A senhora que gosta de um contato assim com o povo, né, de atendimento, então essa parte psicológica é muito boa também, porque muito você sente, né? Tem um feedback ali com a galera, né? Você tá, né? Não é uma coisa fria de passar o papel ali, quer conversar, você, né? Coisa do acolhimento, que eu acho que é muito importante também na endocrinologia. É que o paciente aceite, né? No caso do diabetes, aceite a doença, saiba como conduzir, como levar. Né? No caso da obesidade também, é tudo uma questão de acolhimento, né? Atendimento, acompanhamento. Até para a pessoa chegar, para o profissional no caso, falar para aquele pessoa que está com problema de uma doença, até para chegar, para não chocar muito, né?
tem que saber como tem aquele abordar. um retorno, né? Tem um retorno mais agradável, coisa que não tão traumática, né? Isso. Quanto tempo demora para formar um endocrinologista? Olha, o endocrinologista, bom, sou de uma época lá de trás, Uhum. a gente fazia 3 anos pós-faculdade. Então, 6 anos de medicina, a gente faz 1 ano de clínica médica e depois mais 2 anos de É residência? especialidade. É residência. Tem vários caminhos. O meu caminho foi da residência. Tem a pós-graduação, que aí é outro caminho, acho que vai direto para a especialidade. Atualmente, a residência já são 2 anos de clínica médica e depois mais 2 anos de endocrinologia. Então, atualmente, 6, 10 anos. São 10 anos para, quer dizer, Entre 9 e 10, né? Há um tempo atrás eram 9, agora são 10. é uma barra É complicada. muito tempo. Muito tempo. Até se formar muito tempo. O que é endocrinologia? Endocrinologia é uma especialidade que cuida das doenças metabólicas e das alterações das glândulas, né? Então aí você pega o corpo inteiro, vamos dizer assim. Que os hormônios, as glândulas produzem hormônio, que na verdade agem em todos os órgãos. Né? Os mais conhecidos são a insulina, que é produzida pelo pâncreas, e as alterações na insulina vão levar ao diabetes. As alterações na tireoide vão levar ao hipo e hipertiroidismo. O hipo é A falta de hormônio e o hiper é o excesso de hormônio. As questões metabólicas ligadas à obesidade. E são as 3 mais conhecidas. Tem 1 milhão de outras, mas essas são as mais conhecidas. As doenças, Também tem essas são as a doenças que questão da tratam de endocrinologia, as mais conhecidas, né? Sim, a questão da criança tem o crescimento, as alterações de puberdade. O hormônio do crescimento, aquela coisa. Aí já não é a minha área, porque já faz parte da endocrinologia pediátrica. Tá. Mas, como especialidade, engloba tudo isso. Então eu tô lá, tô me sentindo, sei lá, ou obeso, ou tô com medo de estar com diabetes, eu tô... Sim. Porque, às vezes a obesidade não é uma doença. A obesidade tem gente que tem obeso saudável e tem magro doente, né? Com certeza. Então com a gente certeza. não pode rotular também a pessoa que é obesa, a pessoa que é magra. Sim, não, nada de rótulo. Você tem que pesquisar, tem que fazer exames, não é A isso? questão é que a obesidade, ela, por si só, depois de muito tempo, ela acaba sobrecarregando a articulação, ela acaba tendo algumas complicações do próprio excesso de peso e muito frequentemente está relacionado com alteração metabólica. Mas não é regra. Nada é regra, né? Então, existe... Tem essa coisa. Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa tem é uma pessoa. E quando é que eu devo procurar um endocrinologista? O endocrinologista, quando a pessoa já sabe que é diabético, vai cuidar do peso. E os sintomas das alterações de tireoide são sintomas muito sutis. Então, qualquer fraqueza, qualquer mal-estar, a pessoa com alteração de tireoide fica muito cansada, confunde com preguiça, que é uma coisa. E a pessoa pensa que está cansada com preguiça, mas não é preguiça. Está cansada com preguiça e geralmente quem é que não tem uma vida agitada, né? Então sempre tem alguma coisa acontecendo que a pessoa coloca logo a culpa. O que pode dar um cansaço desse, endocrinologia, assim, de sintoma? O que pode trazer um cansaço? As doenças que estão por trás. Que dão esse cansaço. Então, o hipotireoidismo é uma questão dessa. O hiper também, né? Tanto a alteração de mais ou de menos da tireoide gera cansaço. E a diabetes? O diabético, quando ele abre o quadro diabético, ele pode abrir o quadro da forma mais comum, que é sem sentir nada. Vai fazer o exame e descobriu que a glicose estava alta. Isso é uma situação muito comum. E outra é com sintoma. E geralmente está cansado, bebendo muita água, urinando muito. E está, às vezes, com aquele cansaço mesmo que não consegue explicar. Perdendo peso. Todo mundo acha que ganhou peso e tem problema hormonal. Entendi. Às vezes não. Na verdade, geralmente, quando perde peso, é que tem que ir atrás. Porque o ganho de peso, ao contrário do que muita gente pensa, dificilmente é causado por uma alteração hormonal. Dificilmente a tireoide é culpada pelo excesso de peso. Mas já pela perda de peso, aí a gente tem que ir atrás. Perdeu peso, não sabe por quê? Aí essa tireoide pode estar funcionando demais, pode estar diabético, pode estar com um quadro de diabetes bem descompensado. Ela funciona para compensar algum problema, né? Ela funciona mais por algum problema, né? Ela funciona mais por um estímulo interno mesmo do corpo. E aí acaba acelerando o metabolismo. Aí a pessoa queima mais, emagrece. Tem muito modismo hoje em dia, né? Tem muita coisa que é moda, que a pessoa procura, a internet principalmente, aparece várias tentações, né? O que não é endocrinologia? Que a pessoa está vendo aí, hoje que está acostumada no consultório ao dia a dia, né? Passa na sua mão lá. O que a pessoa pensa que é endocrinologia, está procurando, mas não tem nada a ver com endocrinologia, é modismo puro e perigoso.
eu vou falar das coisas que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia não reconhece como tal. Certo. Né? A gente sabe que as pessoas fazem, não estamos aqui para tapar o sol com a peneira, mas são práticas não reconhecidas, né? Modulação hormonal, reposição hormonal sem indicação, a gente só repõe hormônio se tiver uma falta de hormônio. Finalidade estética não existe. Mas repor hormônio para a parte estética ocasiona o quê? A pessoa procura isso por quê? O que benefício pode trazer isso? As pessoas procuram a reposição estética pensando num rejuvenescimento eterno, que não existe, pensando em melhorar a performance de exercício físico, pensando em hipertrofia. E nada é comprovado isso. Não é que não seja comprovado, é comprovado que é perigoso. Que é perigoso, vai fazer mal. Exatamente. Né? Tem efeito hepático, no caso, fígado, hepatotóxico, altera o fígado. Tem inúmeras outras questões, né? Gera impotência, gera, no caso da mulher, acne, a pele fica oleosa com acne, enfim, nasce pelo onde não era para ter. É um excesso de hormônio masculino, no caso, estou falando com a mulher. E com o homem, você também não pode ter um excesso, que acaba dando um monte de repercussão. Então, isso é uma coisa que, por mais que a fala hoje em dia seja vamos fazer numa dose mínima, que você só vai ter benefícios. Essa é a fala comum. Mas, gente, não é uma prática reconhecida. Não existe, até o momento, uma dose mínima segura para quem não tem deficiência. Pode ser que daqui a 50 anos a fala seja outra, mas hoje, nesse momento, não são práticas reconhecidas. Esse implante de chip é o que, no caso? O que seria isso? Pois é, implante de chip está sendo tão difundido agora. As pessoas estão fazendo pré-menopausa. É hormônio masculino, no fundo. Testosterona? Aplica na mulher. É um chip aqui na pele, isso? Na pele, subcutânea. Por conta de menopausa, bem-estar, mas não existe dose segura de testosterona na mulher. Isso é fato. Também estou seguindo o protocolo da Sociedade de Endocrinologia. É por isso que às vezes a mulher tem a voz grossa, que causa esse problema de... grossa voz. Pelos. Pelo, pele oleosa, acne já numa idade que não começa a encher de acne como se fosse adolescente. E, enfim, além dos efeitos hepáticos. Eu estava vendo uma reportagem, eu olhei uma tal de soroterapia. O que é soroterapia? Outra prática que também não é reconhecida. Porque soroterapia a gente faz soro para quem está doente, desidratado, está no hospital, está precisando. A promessa é um soro à base de vitamina que vai repor aquilo que está faltando. Mas nem sempre está faltando. Não, a pessoa geralmente não está faltando. Normalmente não está faltando, a pessoa quer botar mais para, sei lá... Objetivo... estético. Felicidade, estética, às custas de elementos, oligoelementos e tal. Isso tem perigo de intoxicação e a gente absorve vitamina pelo trato gastrointestinal. Qual é o risco disso? Intoxicação por metal pesado, excesso de vitamina. Além de não fazer efeito, porque a vitamina a gente tem na alimentação. Só precisa repor vitamina em casos raros, onde não existe absorção. Você vai repor uma vitamina injetável para quem tem um problema de absorção gástrica. Aí não adianta dar oral. Mas são situações raras. Não é o dia a dia, não é o comum. Não está precisando daquilo ali, vai repor para quê? Né? Vai acabar virando excesso. A melhor fonte de vitamina é uma alimentação saudável. Assim, até a forma balanceada, como né? A biodisponibilidade da vitamina do alimento, ela é superior à industrializada. Então, a gente guarda uma arma para quem precisa, né? Para um idoso que está acamado, que não consegue comer, não consegue se alimentar, realmente está com dificuldade, tem alguma outra doença por baixo, às vezes uma neoplasia, alguma coisa. Tudo bem, é válido, existe, né? No caso da bariátrica, a gente precisa da reposição, porque teve uma alteração do trânsito. Então e você não pode comer muito também, você tem que comer aquele pouquinho, né? Então você compensa com alguma coisa, né? Pois é. E aí, realmente, mexeu no trânsito, não vai absorver da mesma forma que uma pessoa que não operou. Aí justifica, mas assim, são casos e casos.
Não é para sair repondo, muito menos por via venosa. E nesse modismo que está falando, muitas pessoas fazem isso como padrão. Chegou lá e falou o seguinte, então você vai... essa vitamina é bom para quê? Para isso? Então toma aqui, vamos... Né? Acaba fazendo um coquetel ali, eu chamo de blend, até de blend, né? Um coquetel para você, né? Infelizmente, atrai muito, né? Porque tudo que você promete rápido, resultado rápido, resultado, no caso, a compra, né, entre aspas, é rápida também. O retorno é rápido, financeiro, né, no caso. Também e o que é tireoide, doutor? Tireoide é uma glândula aqui no pescoço, em forma de borboleta, aqui na base do pescoço. Todo mundo tem, é muito comum, né? As pessoas, eu tenho tireoide. A pessoa está se referindo a um problema de tireoide, porque a glândula todo mundo tem. Todo mundo tem. E os hormônios da tireoide regulam o nosso corpo inteiro. Por isso que uma alteração da tireoide mexe com o corpo todo. Mexe com cansaço, mexe com peso, mexe com o coração, enfim, mexe com tudo. Dali mexe com tudo? Sim, sim. Porque você tem receptor do hormônio da tireoide no corpo todo. Então acaba que uma alteração hormonal da tireoide, você vai ter repercussão, os sintomas são os mais variados possíveis. Desde uma queda de cabelo até uma taquicardia, por exemplo, no idoso. Às vezes o idoso engana muito, não tem sintoma muitas vezes, passa muito silencioso. Às vezes ele vai parar no hospital por uma arritmia. Quando vai ver o que está por trás dessa arritmia, é uma alteração hormonal da tireoide. Então nem sempre as pessoas têm o quadro clássico daquela alteração, né? Principalmente os idosos. E mexe com tudo. As doenças mais comuns da tireoide, quais são? O mais comum é o hipo, muito mais comum o hipo do que o hiper, né? O hipo seria uma alteração de funcionamento, uma falta de hormônio. É bem mais comum. Depois vem o hiper, né? Que é o excesso de funcionamento da tireoide. Outra questão muito comum da tireoide são os nódulos. Tem um que faz mais mal, menos mal, não, né? Hipo. Não. Tem os que são mais fáceis de controlar ou mais difíceis de controlar. Normalmente o hipo é mais fácil de controlar. O hiper é um pouco mais chatinho para o paciente para controlar. Mas não existe isso aí, fazer mais mal ou menos mal, não. E os nódulos, que é outra coisa disparada também de comum. Sei lá, eu acho que hoje em dia, se a gente for fazer um estudo de necrópsia, a gente vai encontrar 60%, 70% Muita da gente tem. população com nódulo. A maioria é sintomático, a maioria também não é descoberto por acaso. Por quê? Porque por acaso, que hoje a gente tem acesso a método de imagem que a gente não tinha antes. Então, mas nem todos são malignos, né? Não, 95% benigno. Você tem de 2... Então ninguém percebe porque não é maligno, então vai levando aquilo ali. Às vezes não aparece, a grande maioria das vezes não aparece. Você tem 5, 7% de nódulos malignos. E o bócio, né? Tem aquela coisa do... Bócio é o crescimento difuso. Fica, Bócio é todo o crescimento da tireoide, que ele pode ser difuso, aumentado. Ele fica grande aqui, Fica grande ou com nódulo. Então, pode ser cheio de nódulo, como pode ser uma coisa ou outra. É como se for a pessoa, de repente, a entender, o pescoço fica bem... Hoje em dia é muito difícil a gente ver, porque esses bócios, eles têm crescimento lento por muitos anos. Como hoje em dia a gente tem logo a ultra para ver, tem recurso. O médico pode agir logo, né? Não é uma cirurgia complicada, não tem por que arrastar. Então é muito difícil a gente ver aquele pescoço que a gente via antigamente, né? É igual o tratamento, por exemplo, o tratamento da tireoide, deu um problema lá. Tem coisa alternativa para se tratar ou você tem que seguir aquele... Não existe tratamento alternativo, não existe, pelo amor de Deus, outra coisa que está sendo ventilada por aí na internet. Vamos tomar substância tal, iodo, não façam O que falam? Eu falo que falam na internet, que a gente é interessante pra gente, que o que falam na internet, até pra falar pra pessoa, o que mais sai na internet. A reposição de iodo seria um tratamento para tireoide. Não, o iodo é a matéria-prima do hormônio da tireoide, mas ele em excesso, ele também altera o funcionamento. Então, assim, nada de reposição. Pode aumentar e piorar, né? Sim. Então, o que você tem que fazer é repor o hormônio, no caso, ou tratar o hiperfuncionamento com medicação, tá? Mas tem muita lenda por aí que a alimentação, se tem um problema de tireoide, você tem que fazer alimentação XYZ. É dieta, suplemento, chá, não, nada disso. A gente precisa de iodo e a gente tem o sal iodado, que pelo Ministério da Saúde já existe a quantidade suficiente
Já se calcula quanto a gente ingere de sal por dia e ali no sal de cozinha simples ele já vem ali com a quantidade que sabe que vai suprir. Então aqueles bosses que existiam antigamente, até hoje em algumas regiões da África, que são pobres em iodo e tudo, existe realmente o crescimento pela falta de iodo, mas não é a nossa realidade. Nem na grande maioria dos países, que o sal é uma lei, o sal ser iodado. Então, o que se precisa já se tem. Tá? O mínimo de sal que a gente precisa no cozimento diário já supre o iodo. Já vem na dose certa já. Já vem na dose certa. Então, não é por aí. Assim como dizem, mas vegetal verde escuro e tal. Não, para a pessoa ter algum problema, assim, ela precisa comer uma quantidade de vegetal tão absurda que ninguém consegue. Então, aconteceu uma vez na China, não sei aonde, porque a pessoa foi, enfim, era alguém com problema psicológico, que só comia aquela coisa, e aí ficou. Mas, assim, não é a nossa realidade. A soja também é uma questão falada também, soja, tireoide, tudo, poderia trazer algum problema, mas... Claro, se a pessoa for uma pessoa extremamente exagerada, que se alimenta à base de soja para tudo, é uma coisa, mas em condições normais, né, um suco de soja de vez em quando, uma coisa aqui, não afeta. Só situações extremas que não é o padrão. Não é porque você tomou o suco de soja que você vai isolado. Não vai afetar. Então, uma alimentação normal, balanceada e tal... no caso das mulheres, qual o cuidado que a mulher tem que ter? Ela tem um problema de tireoide, a mulher ela tem um problema na tireoide. Qual o cuidado ela tem que ter para engravidar? Sempre está com a tireoide o mais compensada possível. Então, o hipotireoidismo, ele acaba podendo levar a uma gravidez um pouco mais complicada, pode alterar a pressão, pode ter alguma alteração, essa gravidez não ir bem. Então, e é uma coisa muito tranquila da gente. Mas ela pode engravidar tranquila, só controlar. É um controle tranquilo também. Tranquilamente. E o caso do hipertireoidismo, o ideal também é estar com ele controlado. Mas aconteceu de engravidar, descobriu, não controlou, tudo bem. O remédio é seguro, pode fazer na gravidez, está tudo certo, entendeu? Não vai ter nenhum problema maior, só que é uma gravidez que tem que vigiar mais. Tem que ficar ali em cima, mas a partir do momento que ela está controlada, o médico observando, é tranquilo, certo, vai bem. Tranquilo, vai bem. Quais os motivos de surgimento de nódulos na tireoide? Ninguém sabe. Não dá para dizer assim? Não dá para dizer. Existe a alteração da tireoide mais comum, que é a autoimune. O nosso próprio organismo produz anticorpos que vão ali lesar essa tireoide. Às vezes aparecem nódulos por uma questão autoimune, mas não é sempre. Muitos nódulos não têm uma causa conhecida. E eles não são sempre malignos, aparece um nódulo ali, mas... A grande maioria deles, 92 a 95% dos nódulos são benignos, mesmo até quando eles crescem, mesmo até quando eles são grandes, a grande maioria é benigna. E uma outra coisa também é que o nódulo, mesmo quando é maligno, é uma neoplasia, um câncer, muito tranquilo da gente controlar. É curável, é uma cirurgia, que a cirurgia da tireoide não é uma cirurgia complicada, e não tem químio, não tem rádio, às vezes precisa fazer uma complementação com uma dose de iodo radioativo, para acabar de matar o tecido que ficou. Passou daí, é só controle com sangue, tudo, não é um tratamento convencional, né? Que as pessoas imaginam, vou câncer, vou cair cabelo. Hoje isso está muito bem já concretizado, a coisa já fácil, já está A maioria do câncer da tireoide não dá metástase, a grande maioria deles não dá metástase. Está localizado. Está localizado, aí, mas eu tenho um nódulo, o médico não fez nada, só acompanhou. Porque na dúvida, a gente sempre prefere não operar, porque é um câncer que se você operar hoje ou daqui 6 meses, grande maioria das vezes você não vai ter nenhuma repercussão. E muitas vezes você operar uma tireoide precocemente por uma coisa benigna pode ser pior. Porque às vezes ter uma certeza maior do que tem, esperar um pouquinho, né, 99% vai bem, não vai ter nenhum problema. Bom, chegou nesse ponto assim, né? E a incidência é igual homem e mulher? A incidência... Não, a mulher disparado. É mais comum tipo na mulher? 8-1. Nossa, muito, né? A doença da tireoide, de um modo geral, é mais ou menos 8-1. E aí é uma coisa que, como a mulher tem nódulo com muito mais frequência, quando aparece no homem, a gente já fica um pouco mais... É porque pode ser mais grave no homem. Pode ser mais grave, pode ser maligno, porque não tem com tanta frequência quanto a mulher. Mas o prognóstico já é o mesmo. muita diferença, né? Muita diferença, muita diferença.
A pessoa às vezes fala assim, tá com um nódulo e cisto. Qual a diferença disso? O cisto é vamos dizer assim, uma bolinha assim com líquido dentro, totalmente benigno. Todo cisto é benigno? Todo cisto é benigno. Fez uma ultra, lá bonitinho, deu para definir que é um cisto, não precisa nem biópsia, deixa quieto, não tem problema nenhum. Quando é um nódulo sólido, a gente vai observar, vai ver o tamanho, vai ver as características, dependendo, vai fazer uma biópsia ou não. Outra coisa também que é muito falada assim, na nossa prática diária, por que eu não vou tomar remédio para nódulo? Porque não tem remédio para nódulo. Não tem remédio? O nódulo não vai diminuir com remédio, ele vai ser acompanhado, ele vai ser vigiado. Se ele for um nódulo que está dando alguma preocupação, alguma dúvida, a gente vai fazer a punção, vai fazer a biópsia e até operar, né? Para que não fique nenhuma dúvida, a gente decide pela cirurgia. Na dúvida, geralmente a gente opera. Mas... E assim, por que quando ocorre alteração de hormônio para hipo e para hiper? Pois geralmente é uma questão autoimune. Geralmente é uma... É genético isso? Não. Pode ser, tem uma predisposição familiar muitas vezes, mas também tem isolado, né? Não é regra, mas existe uma questão familiar. É uma autodestruição da glândula. E às vezes isso vai para pouca função, vai para o hipo, como às vezes esses anticorpos ativam e fazem com que o funcionamento seja exagerado. A grande maioria das vezes é uma causa autoimune e que não dá para prevenir. Não tem como você, tipo assim, fazer... tem as coisas hoje em dia do exame, né? Vamos fazer o exame para ver se nesse exame aqui que eu puxei você vai ter isso. Também tem isso, né? Hoje tem uns exames que você pede achando que vai prever... Não, exame não previne nada, né? O exame é um retrato do que tem. O exame previne no sentido, se você tem uma glicose que já está querendo subir, você fez o exame, diagnosticou aquilo e vai tomar cuidado, vai cuidar para aquilo não evoluir. Mas com o exame eu vou prevenir, é menos o preventivo, né? De colo do útero e tudo, que aí você faz. Se tiver alguma microalteração ali, você já age, né? Num estágio muito inicial. Mas a doença está ali, né? O exame é para pegar precocemente. Para chegar e ver que está acima do valor, né? Mas assim, não tem como você fazer um exame e dizer assim, já que você tem isso, né? Alguém na família tem alguma alteração de tireoide, eu vou fazer o exame, então com isso eu vou comer assim, assado, e eu não vou desenvolver. Não, isso vale sim para o diabetes, isso vale para o colesterol, isso vale para algumas situações. Eu perguntei porque eu estava ouvindo o seguinte, alguns exames a pessoa fala assim, faz isso aqui, porque de repente nesse exame vai dizer se você vai ter câncer, se você não vai ter câncer. Hoje tem umas coisas acontecendo aí. Tem umas coisas esquisitas. Tem umas coisas esquisitas acontecendo. Porque eu vou pedir um exame que pode ser que você com esse exame vai dizer que você vai ter um câncer. Não vai dizer aí que você vai fica ter. já, a pessoa fica perturbada. Que você tem ou não tem. Mas é propenso a ter, o cara é propenso a ter aquilo ali. Pois não. Propenso a ter não rola, né? Pelo exame de sangue, não. Propenso a ter câncer a gente vê pela história da família. Tem alguns tipos de câncer, como câncer de intestino, como algumas situações que a gente sabe que é comum na família. Câncer de mama, alguns tipos, né? Não são todos, não é regra, a grande maioria não é familiar, mas existe a predisposição familiar. Então, você vê pela história da família e não pelo exame. E aí, se você tem o histórico da família, você vai correr atrás para rastrear e pegar precocemente caso aconteça. Mas o exame em si não vai indicar o que vai acontecer. Não, ele pega o que está acontecendo, né? Pega o que está acontecendo, exatamente. E tem muito excesso de exame hoje em dia também. Desnecessário. Uma coisa desnecessária. Que acaba deixando a pessoa... médicos pedem, acaba deixando a pessoa assim, tem impressionado a pessoa ficar na medicina, às vezes, eu acho que menos é mais. Você tem que saber o que você está pedindo. Você tem que procurar alguma coisa. Não adianta sair atirando para tudo que é lado. Porque é justamente isso, você pede assim, esse objetivo, né? Mais de 50 exames, como é comum a gente ver atualmente, e aí algum deles vai vir alterado em alguma coisa natural. Aí aparece uma coisa, uma alteração que ela já fica ali, não, eu tô com isso. Desesperada, aí isso roda aí, 2, 3 profissionais. Aí dali já puxa para uma outra. Já puxa para outra coisa, e quando você vê, você tá uma coisa que não é nada, virou um monte de coisa, né? O exame é complementar à consulta. Não é prévio à consulta, né? Não é... Tá tendo muita inversão atualmente. Tocando muitas bolas aí, né? E o que é osteoporose, doutor? Osteoporose é a alteração do cálcio, né? O osso começa a ficar... Também procurando endocrinologista também, né? Sim,
Tem algumas coisas que são meio fronteiras, porque o reumatologista também pega muito, e são coisas que às vezes um trata e o outro trata também. Mas é uma falta de cálcio no osso que acaba dando a fratura, acaba levando a complicação, geralmente no idoso. E a causa? Tem causa, a osteoporose? Assim, Sim. falta de alguma coisa? Sim, por exemplo, a osteoporose está relacionada, por exemplo, à mulher na menopausa, porque o estrogênio, ele atua no metabolismo ósseo também, tudo, aí com o passar do tempo... Aí tem que repor? Não. Pois é, aí é uma grande dúvida, porque faz parte do envelhecimento, você pode repor, é uma indicação de reposição hormonal, a osteoporose, mas você também tem outras alternativas. Então, se a mulher tem contraindicação, a reposição hormonal, tem uma história de câncer na família e tudo, ela vai tratar de outra forma. A vitamina D também é muito importante, está num nível legal e tal, porque a vitamina D participa do metabolismo ósseo, então você também não pode deixar o nível muito baixo, também predispõe à osteoporose. E uma coisa também, né? Acho que também faz parte, alimentação. Cálcio. Isso sim. Rico em cálcio, é bom. Um caso que a pessoa, tendo uma boa reserva de cálcio, cuidando de uma alimentação à base de leite, derivado, tudo, não sendo radical, gente que tira tudo, não é legal também. Isso também é importante ter um aporte de cálcio na alimentação. A parte assim, por exemplo, homens que têm mamas. Né? Homens, né? Homem tem a mama, né? Normal que não é igual a mulher, mas o desenvolvimento da mama em homens. Por que isso? O que acontece? É muito comum na puberdade. Existe uma alteração ali fisiológica, no crescimento mesmo do menino e tudo. E acontece muitas vezes. Acontece, aí a gente espera um pouquinho, até uns 18 e tal. Muitas vezes regride. Quando não regride, está incomodando muito, até opta-se pela cirurgia estética, né? Por conta disso. Se acontece numa fase mais elevada, faixa etária mais alta, aí a gente tem que ver alguma alteração hormonal que possa estar por trás. E o cara pode nunca ter tido isso e começar a desenvolver. Sim. Câncer de mama existe em homem. Eu não sabia disso. Existe. Não sabia disso. Às vezes um nódulo mamário num homem você tem que ver. O tratamento é igual para mulher? Sim. O tratamento é a mesma coisa. Faz mamografia também. Não sabia disso. Só que o homem não vai fazer mamografia de rotina, só vai fazer se tiver um nódulo, se tiver alguma coisa. E tem algumas alterações hormonais que não são comuns, mas que podem fazer o desenvolvimento de mama em homem. Medicação, como efeito colateral, algumas vezes. Até a identificação disso no homem é difícil, porque você vai procurar de repente um médico não vai imaginar, não. Vou tratar de um câncer de mama, é difícil. Dói. Às vezes a pessoa começa a notar. Parece caroço também, parece igual? Um caroço, parece um caroço igual, parece um crescimento de um lado diferente do outro. E aí acaba chamando a atenção. Mas é bem raro, né? Não é uma coisa... Engraçado, né? São coisas que a gente não tem nem ideia. Né? Nem ideia. Mas acontece. E o que é muito falado hoje é a hipófise? O que é a glândula hipófise? É uma glândula na base do cérebro, base do crânio, e que ela comanda as outras. Todas? É a chefe? Sim, é a chefe. É a chefe. Então ela comanda a tireoide, ela comanda a suprarrenal, ela tem uma importância danada na puberdade também. O hipotálamo, que está ali do ladinho da hipófise, provavelmente é o regulador do peso. E o que acontece com a hipófise? Às vezes ela tem um tumor. E aí dá uma alteração hormonal dependendo. Muda tudo então, né? Se ela do tumor na hipófise vai mexer com tudo. Vai mexer com tudo. Aí vai depender das células que o tumor pegar. O tumor mais comum da hipófise é o tumor produtor de prolactina, que tem a ver com o hormônio, né, da amamentação, do leite e tal. Então, mas é nas mulheres? É mais comum em mulher. Acontece em homem também. Ela mexe com o hormônio do crescimento, né? A hipófise, né? Também mexe com o hormônio do crescimento, produz hormônio de crescimento, isso tudo, enfim, ela comanda uma série de vias hormonais. Mas o mais comum de tumor da hipófise é a prolactina, que na mulher é muito comum. Para de menstruar, começa a ter dor de cabeça, para de menstruar e começa a ter produção de leite fora de período de amamentação. No homem, disfunção sexual, impotência. Ela causa impotência de alguma na hipófise? Na hipófise, às vezes. Um tumor produtor de prolactina vai sinalizar no homem justamente por uma... É o que mais afeta, no caso, o homem? No caso do homem, sim. Pode desenvolver mama também, mas é mais comum até afetar a impotência. E no homem também, alguns tumores de testículo, produtor de estrogênio e tudo,
também pode levar à produção de mama. Mas não é Eu comum. perguntei do hormônio do crescimento, porque hoje em dia tem aquela coisa do comércio, né? Tal do GH, né? GH se usando para estética. isso é Hoje, perigosíssimo. direto você na internet, a pessoa só que malha e tal. Então é o tal do GH, hormônio do crescimento, GH. Então, GH de jeito nenhum. GH, se você isso- não tem deficiência de GH, não tem que repor GH. O que vai acontecer? Vai levar diabetes, pode desencadear câncer, crescimento de câncer, porque é um estímulo de crescimento. Não está em isso fase de vende crescimento. fácil, quer dizer, o cara consegue. Infelizmente. Uma criança que realmente precisa do hormônio de crescimento é um tratamento caríssimo, que o governo até dá, como Mas aí é medicação de legal, alto acompanhamento custo, médico, o cara legal, vai. acompanhamento e tal, medicação injetável por longo prazo, um custo de tratamento alto. Não é para banalizar por aí, né? Porque na ideia do pessoal que compra isso, qual seria a função de você usar? É para quê? Qual o benefício acham causaria? que tem um melhor desempenho, seria alguma Baixa coisa muscular, pra mais rápido, mais desenvolvimento rápido, do desenvolvimento, musculatura, é isso? Rejuvenesce. Isso aí, mas só está se expondo Não tem nada a ver, né? se expondo a diabetes, né? Não é por aí. É porque tá falando da parte médica prática, né? E rápida, né? Pois Então você quer isso aquela coisa não que é resultado. endocrinologia. É isso aí. É isso aí. Endocrinologia é tratamento de doença. Endocrinologia não visa estética, visa o tratamento de Doença. patologia. Então, você só vai repor GH na criança que tem alteração de hormônio de crescimento. Mais para criança. Sim, para criança. Uhum. A única indicação é a criança com deficiência de hormônio de crescimento. Existe uma patologia do adulto, também um dos tipos de tumor de hipófise, que são justamente os tumores produtores de crescimento de hormônio de crescimento no adulto. O que acontece? O adulto não vai crescer mais, as cartilagens estão fechadas. Então começa a crescer as cartilagens que podem crescer. O nariz aumenta, o tamanho do pé aumenta, Orelha. as feições mudam. E isso, assim, tem uma série de alterações metabólicas por trás. Vem acompanhado de diabetes, de problema ósseo-muscular, porque as articulações também, as cartilagens articulares também crescem. Então, dor, diabetes, alteração da face, uma série de coisas. É uma doença braba, no sentido de que não é maligna, né? Não é um câncer, mas é de uma convência, assim, Tem um nome causa isso? muito problema. Quando acontece? Acromegalia. Acromegalia. Isso, causa muito problema na pessoa que tem, né? E acho que a acromegalia é aquela que, de repente, perde até o sapato, né? Perde o sapato, o pé cresce. E como é uma coisa muito lenta... Você tem uma idade, doutora, isso? Não tem uma idade padrão. É um tumor que acontece, assim, não é um tumor maligno, mas afeta o corpo todo, afeta o corpo todo, né? Uma morbidade que a gente fala, né? Causa uma doença e atrapalha muito a vida da pessoa, embora não seja um câncer. Uhum. E quando é que uma mulher deve procurar endocrinologista? A mulher? Eu acredito que qualquer alteração de cansaço, cabelo, é muito comum também a paciente chegar no endocrinologista pelo dermatologista, porque o cabelo começa a cair, começa a sinalizar, começa a ir em outros especialistas. Muitas vezes vai primeiro no ginecologista, que é quem acompanha a mulher na maioria das vezes, né, A ginecologista. Mas assim, alteração de peso, principalmente emagrecimento, um cansaço inexplicável. São E a baixa libido também. Também, que a prolactina alta também dá baixa de libido. Também dá baixa libido na mulher também. Na mulher também, no homem e na mulher. E aí ela pode procurar endocrinologista para ver essa parte né? Tem outras questões hormonais. Alteração de pelo, quando tem um pelo no lugar que não é comum. Isso tudo está ligado a... Essa parte de pelo que de repente cresce na mulher, num lugar que não é comum, é porque ela tomou alguma coisa ou pode ser ela mesma desenvolveu aquilo? Ou é quando ela toma esse tipo de... Sim, não é doença, é uma questão, né, errada, um uso errado ela de tomou um hormônio errado, tomou demais e aí causou isso. Iatrogênica e tal. Mas, assim, o grande causador, né, mais comum é o ovário policístico, que também é uma questão muito comum, que muitas vezes dá pelo fora dos lugares. Isso é coisa natural que ela tem já e pode ocasionar isso. Independente de tomar alguma coisa, ela já nasce de repente com isso. Sim. E alterações que são bem raras também, que é uma outra glândula que é a suprarrenal, fica ali em cima do rim e tal. Se tiver um tumor ali, alguma coisa ali, aí sim também pode produzir pelo. Isso não é mulher? Só na mulher?
Porque o homem não vai manifestar desse jeito, né? O homem já vai ter outros sintomas, não exatamente o pâncreas, vamos falar sobre o pâncreas, doutora. A importância do pâncreas para o corpo humano. O que é o pâncreas e a importância do pâncreas? O pâncreas, ele produz a insulina, que é a primeira, vamos dizer assim, as alterações na insulina é onde nasce o diabetes, né? Geralmente, uma insulina demais é o primeiro degrau do diabetes do adulto. Ele produz demais? Ele produz mais porque o corpo é resistente. Então, a insulina não consegue fazer o efeito que ela deveria, que é botar o açúcar para dentro da célula. Então, aquele açúcar não entra, ele fica ali e para dar conta disso, o pâncreas começa a produzir mais insulina para poder dar conta daquele açúcar. Geralmente, o balanço não vai ficar 100%, inicialmente até sim. Inicialmente, a gente tem mais insulina e o açúcar normal. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? O açúcar vai começar a subir, porque aquela insulina, apesar de ser mais do que a necessidade, ela não vai ser suficiente para botar o açúcar para dentro da célula. E aí que começa o diabetes, quando o açúcar aumenta. Né? Mas antes disso, a insulina já alterou. E tem o diabetes da criança, que é quando o pâncreas é destruído, uma alteração autoimune, também não se sabe por quê, e aí ele não tem mais insulina. E a criança fica totalmente dependente da insulina externa. Por isso não tem jeito isso, né? A vida toda com aquilo ali. O adulto não, porque o adulto tem uma reserva de insulina. E a criança não desenvolveu ainda, né? Não, a criança perdeu. O pâncreas foi destruído, não tem insulina ali, ela depende da externa. O adulto não, ele tem ainda alguma coisa, mas não o suficiente para conseguir manter o equilíbrio. Passa ano após ano, aquilo ali não controlando. Lá na frente, muitos diabéticos adultos também acabam precisando de tratamento com insulina. Mas dificilmente, assim, não costuma ser o primeiro passo, né? Agora, o diabetes que a gente conhece como diabetes da criança, da destruição autoimune, ele acontece em qualquer idade. Não é exclusivo da criança, ele é muito mais comum na criança. A pessoa pode estar normal, vivendo, e pode acontecer isso. Mesmo sendo adulto. Mesmo sendo adulto. Ela pode ter uma instalação do diabetes exatamente igual à criança, rápida, com perda de peso, com a glicose lá em cima, e ser adulto e precisar tratar com insulina desde o início do diagnóstico. Não é que não aconteça, pode acontecer em qualquer faixa etária, mas é mais comum na criança. E o que é a diabetes? Diabetes é exatamente isso, quando você não... O nível de açúcar no sangue está alto, e aí ele pode estar alto por falta total da insulina, como ele pode estar alto porque a insulina que existe não consegue equilibrar, ela não consegue atuar adequadamente porque tem uma resistência muito grande, né? A resistência à insulina, na verdade, é a primeira alteração. E aí o pâncreas não dá conta de aumentar a produção de forma suficiente para poder suprir o metabolismo. A mellitus é essa? Sim, a mellitus é. Tipo 1 e tipo 2, a gente está falando da diabetes mellitus. Mellitus. A outra diabetes é tipo 1. Tipo 1 da criança, entre aspas, né? Pode acontecer em qualquer idade. O tipo 1 é dependente da insulina. É que o pâncreas foi destruído e depende da insulina externa. E a tipo 2, geralmente é da diabetes do adulto, mais ligada a excesso de peso, genética. Muito mais comum a participação genética no diabetes tipo 2 do adulto do que na criança. Criança, às vezes, o pai e a mãe não são, mas os irmãos são. Você pega vários irmãos com a mesma alteração, embora não tenha nem pai nem mãe. Porque a combinação genética, às vezes, afeta... A pergunta do pâncreas, né? A gente vai continuar até com o diabetes aqui, mas por que uma pergunta agora, uma curiosidade aqui. Por que quando você se fala do câncer e você pega no pâncreas não tem jeito? Porque normalmente se fala isso, porque várias partes do corpo você tem, você trata, mas quando chega no pâncreas é uma coisa... Cada câncer é um câncer, né? É um nome genérico aí que cada... Mas tem a ver com essa produção que quando chega no pâncreas ali, parece que ele acaba com... é muito agressivo. O câncer de pâncreas é um câncer muito agressivo e que geralmente fica silencioso pela localização anatômica do órgão e tal, por não dar sintoma no início. E muitas vezes ele é insidioso. Quando a pessoa faz aquele diagnóstico, já está muito avançado. E aí nem sempre não tem dá o que pra fazer tratar. no caso, né? Tem, mas não é um câncer. É que eu ouço muito falar isso. Eu ouço muito falar que quando chega no... tá com uma parte do pancreatite, é quando chega naquela parte ali do...
do Exatamente. órgão. O diabetes, ele pode ser, porque também não é um câncer tão comum assim. E às vezes o diabetes pode até ser um sinal, mas como o diabetes é uma doença muito comum, a gente achar que o diabético, que ficou diabético, está diabético por causa de um câncer de pâncreas, de longe não é a situação mais comum, entendeu? Então, porque o pâncreas perde, né, começa a perder a função, a glicose começa a aumentar. Mas A gente tinha falado da osteoporose antes, aí tem relação osteoporose e diabetes? Tipo 1, diabético tipo 1, aquele que teve uma destruição do pâncreas, a gente sabe que ele tem uma massa óssea menor. Então, ele é mais propenso à osteoporose. O diabético tipo 2, essa correlação ainda não está totalmente fechada. Mas o que acontece? O grande perigo da osteoporose é queda e fratura. E o diabético avançado... Pode quebrar um fêmur. Isso. O paciente diabético de longa data, ele tem muita alteração neurológica, alteração ocular. Então, às vezes, ele é mais propenso à queda. E aí, principalmente mulher, que a osteoporose é bem mais comum em mulher, uma idosa que já tem um diabetes avançado, que já tem osteoporose, você junta vários fatores de risco e acaba que a complicação é maior. Na parte do diabetes lá, como você é uma pessoa comum que quer evitar e manter um bom nível de glicose, o que aconselha? Alimentação. Fundamental é a alimentação. Alimentação, a bebida, né? A coisa... É manter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, uma atividade física, uma alimentação saudável e evitar os ultraprocessados, os industrializados, as bebidas açucaradas. Se a gente pensar em criança, até muito adulto mesmo, que tem de hábito de comer com refrigerante. Café da manhã, inclusive, né? Café da manhã, um refrigerante. Isso é terrível. A senhora não leva... A doutora, né? A senhora não. Não leva a ferro e fogo aquela coisa radical, né? Eu acho que a gente tem que ser vida não é isso? real, então, né? Vida... E tem como você, no seu dia a dia, você manter um padrão, tipo assim, bom, vou ali, vou fazer acabei fazendo um excesso, vou fazer uma composição ali. Sim. Dá para você levar a vida. Não tem que ser aquela coisa, você não vai fazer isso. Você está proibido de fazer isso. O açúcar branco, a gente chama de caloria vazia, o refrigerante. Porque você vai estar ingerindo açúcar que não vai te acrescentar nada, só mesmo o excesso de peso e tal. Então, assim, tem determinadas situações que não precisam. Mas eu acho que a gente tem que ser vida real, a gente tem que saber que a pessoa tem uma vida social. Sociedade, social, amigos e tal, né? Às vezes se encontra. Não é para comer saudável, mas não é para escravizar, né? A alimentação mesmo porque saudável. Eu já fiz várias dietas, doutor. O que acontece? Eu acho que eu já tive umas dietas meio radicais aí, e você emagrece. Você vai emagrecer, você vai fazer emagrecer. Mas aí, quando você atinge um ponto daquele que você queria, agora eu tô bem, aí você volta tudo. Eu acho que eu acho interessante que você falou que foi o seguinte: se você for fazendo uma coisa gradual, né, você vai mantendo aquele padrão saudável. Você sustenta. Você mantém muito mais tempo. Sim, mesmo que você vai demorar mais a emagrecer. Sim. Mas a compensação você vai perder um peso de uma forma correta que você vai manter por mais tempo. Vamos separar aqui em 2 grupos. A gente tem o diabético. Então, para o diabético, a gente tem que ser um pouquinho mais radical, mais atento. Porque já é diabético. Porque já é diabético, a glicose, realmente você tem que ter, ele tem que ter uma boa educação. A base para o tratamento do diabetes é a educação. Então, os que tomam insulina podem ter as suas transgressões, fazem a contagem de carboidrato, calcula a dose de insulina e tal, e tem um equilíbrio. Não é fácil, assim, não estou dizendo aqui que seja fácil, não estou querendo banalizar. Não é para ninguém. Né? Mas isso, assim, tem que ter um bom planejamento para você sair, para você enfim, comer fora do padrão e tudo. Com bom planejamento, dá para levar a vida. Né? Mas, assim, sem radicalismo, essa questão, o diabético não pode comer massa, não pode comer pão, não pode... Não, pelo amor de Deus, não é assim. Até porque isso, nutricionalmente falando, é errado. Você não pode cortar tudo da pessoa. Porque né? acaba envolvendo o lado psicológico também. Porque quando você tira a parte física, alimentar, aquela coisa ali, você mexe com a cabeça da pessoa. Com certeza. Então, assim, você tem que ver, olhar para o diabético, como é que ele está, qual é o tratamento que ele faz e como é que esse diabético vai se adequar, né? Vai adequar a sua vida social ao padrão, às necessidades dele. E tem a questão da obesidade, que não tem... Quem é obeso e não é diabético. Outra questão, não adianta você radicalizar. A gente tem, isso aí é uma questão fisiológica que anda sempre contra a gente.
O nosso hipotálago registra como nosso peso o máximo que a gente teve. Então ele entende que aquilo ali é que foi bom. Por quê? Porque chegou naquele máximo ali, vai acabar chegando de novo, né? Chegou naquele máximo, aquilo ali está registrado. Então quando você perde, seu corpo está agindo contra você. Ele está fazendo de tudo para diminuir seu gasto calórico, para botar você de volta para aquele peso. Então se você faz uma dieta radical, você vai perder muito, né? O balanço vai ser negativo, você vai perder muito. Mas rapidinho, na hora que relaxar, o seu corpo vai buscar aquele peso anterior. Então não tem como evitar a sanfona. O que você tem que fazer é fazer mudanças de estilo de vida consistentes e que você vai conseguir manter lá na frente. Porque a obesidade a gente tem que ver que é uma questão que tem fundo genético, ninguém é obeso porque quer. A gente sabe que tem pessoas que podem comer o que for e não vão engordar. Meu não sonho. que ela seja saudável, porque às vezes ele é magro, tá? Como eu queria fazer isso. Tem gente que luta, né? A gente tem a queixa oposta, as pessoas vão querendo engordar. Pois é. E aí a gente não consegue, porque o obeso a gente manda consegue embora, emagrecer. Chegar o cara, manda embora, faz isso lá. Porque tem isso também. E, assim, você tem que mudar o estilo de vida, entender que você tem essa predisposição, aceitar, em primeiro lugar, e não querer, assim, aceitar a sua Porque tem gente, né? Tem gente que é magra e tem doença, tem gente que é obesa e tem saúde. Sim, então, eu acho que é o corpo de cada um. Tá se sentindo bem, mas tem uns problemas. É lógico que vai acabar acontecendo, né? Tem que chegar no menor peso saudável para você. Que fique bem. Que fique bem. Sabendo que uma pessoa geneticamente obesa dificilmente vai conseguir chegar naquele peso ali, vamos dizer, dos sonhos. Tem que adequar e tem que mudar o estilo de vida. E tem coisa também, eu acho que não é só, a gordura corporal, tem osso também pesa. Então, às vezes, a estrutura da pessoa exatamente. Pode ser que um peso bom, por exemplo, eu fico magro com 90, outro fica com magro com 100. A gente tem um parâmetro que a gente usa, mais estudado, é o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Mas o IMC, ele não leva em conta justamente essas diferenças individuais de composição corporal, de estrutura corporal e tudo. Então, às vezes, você não tem que ir só por um número. E cresce e fica na aparência. Vamos supor, você chega a um ponto, você está magro. A pessoa te olha, você está magro, mas você está com peso alto, porque você tem a estrutura. Mas, aparentemente, o cara está magro. Tem que buscar o melhor peso para você, pessoa. no caso, né? Esse é pessoal, sendo né? pé no chão. Pé no chão. Não adianta você querer dar água pro vinho. É difícil. Radicalizar, tipo assim, dar uma radicalizada muito forte, né? Controlar o metabolismo, controlar as taxas de colesterol, glicose, ter uma alimentação saudável, porque às vezes você muda a alimentação, tá fazendo tudo direitinho e nem sempre o resultado da balança é aquele que você queria. Não é por isso que tem que desanimar. Porque assim, 5% de perda já impacta muito na saúde, já impacta no controle da hipertensão, já impacta na gordura no fígado. Então, a cada 5% de perda, você consegue um benefício metabólico muito bom. Então, você tem que levar em consideração isso aí. Exatamente. É um dia a dia, um leão por dia. Você vai levando. E comemorar cada sempre uma vitória, né? Sempre uma vitória, entendeu? Nunca... Não pode ser um terrorismo, né? Não não chegou tem ali. Que ser, E se fizer alguma coisa que não é sustentável, não vai conseguir manter. Não segura muito tempo, não. Não segura muito tempo. É sempre a pessoa que tem a glicose muito alta, obrigatoriamente é diabética, ela? Sim. A definição do diabetes é a glicose acima de 126. Já é diabético. Já é diabético. Entre 100 e 126 a gente fica ali no pré-diabético, que também já tem que cuidar. A gente não vai deixar evoluir, a gente vai cuidar no pré, né? Os tratamentos do diabetes são esses? Alimentação, remédio? A base é alimentação. Alimentação e atividade física. Uma vida saudável, essa é a base. Agora, hoje em dia, a gente tem várias classes de medicação diferentes. Então, a gente tem várias... a fisiopatologia da diabetes engloba vários aspectos. Você já tem como agir em vários pontinhos dessa situação. Em alguns casos, ou quando há falência mesmo pancreática, tem que ser com insulina. Depois que a pessoa... Uma dúvida que até surgiu aqui agora nesse papo. Depois que a pessoa atingiu diabetes, aí começou a tomar insulina, ela consegue tratar com remédio, alimentação e parar de tomar insulina? Ela consegue voltar atrás? Tem vários casos. Às vezes o diabético abre o quadro com uma glicose muito alta e com muito sintoma. Daí você tem que ir para fazer um controle mais rápido, você tem que começar com a insulina.
Com o passar do tempo, se houve uma perda de peso significativa, se houve uma mudança da rotina, se houve um controle metabólico, se ele não tem o perfil de ser um diabético insulino independente, a gente pode avaliar de ser um tratamento Tem essa possibilidade inicial. de não tomar insulina? É difícil. Geralmente... Porque quando atinge aquele ponto já... Geralmente, quando começa a insulina é porque houve falência pancreática. Em casos, assim, excepcionais, com uma abertura de quadro, com muito descontrole, você pode até fazer inicialmente e depois avaliar. Não é de longe, não é a situação mais comum. Mas eu não vou dizer que seja impossível. Existe. É uma possibilidade. Não é o mais comum. Mas normalmente quando a gente vai para a insulina é porque as outras coisas já falharam. O excesso de peso é um degrau para diabetes? Com certeza. Porque com excesso de peso você tem aquilo que eu falei lá no início, a resistência à insulina. Que está na gordura, na célula muscular, na gordura e tudo. Então você tem a resistência à insulina, a tendência é que você lá na frente acabe desenvolvendo. Não que todos os obesos sejam diabéticos, não é isso. Não quer dizer isso, mas já é um fator de risco alto que pode acontecer. Exatamente, que pode acontecer. É que eu ouço muito também a pessoa, existe a diabetes emocional? Existe isso? Olha, a diabetes ela não é emocional, a pessoa fica diabética porque fica, assim como não é o açúcar que causa diabetes. A pessoa tem uma predisposição ali a desenvolver o diabetes. Uma vez desenvolvido o diabetes, o que acontece? O emocional piora e piora muito. Por isso que existe essa confusão e muita gente diz que o meu diabetes é emocional. Porque toda vez que tem um problema emocional, piora. Principalmente quem verifica, quem toma insulina, que faz seus testes diários, isso é muito clássico. Começou com algum problema, a glicose dispara. Mas não é que seja a causa. Se você não é diabético, você pode se aborrecer o que for, você não vai se tornar diabético. Mas o que acontece é que ela é um fator complicante. Realmente. Eu estava vendo pesquisando, né? Falei, vou chamar endocrinologista, tem que pesquisar para perguntar. Eu vi, achei interessante, o edema de mácula. O edema de mácula é uma complicação do diabetes. O diabético tem a complicação... Afeta a visão. Nasal. Sim. Você tem com muita glicose ali, você tem uma dilatação dos capilares da retina. E com isso a diabetes ocasiona a dilatação ali. Você com muita glicose ali, a circulação, né, dos microvasinhos da retina acaba ficando comprometida, você acaba tendo pontos de isquemia, pontos de extravasamento e acaba dando uma patologia na retina. E a mácula, justamente a visão central, você vai ter ali um inchaço, né? Saiu, vamos dizer, extravasou líquido, aqueles capilares estão mais dá cegueira isso? Sim. Chega a cegueira? Chega, o diabetes é uma das principais principais causas de cegueira. É como se fosse uma... Como é que chama? Aquela que a gente opera... Catarata, não. Não, o que acontece? Quem é diabético, o principal pilar da... Eu até perguntei que eu não sabia que dava cegueira, chegar a esse ponto de dar uma... Chega sim. O pilar do tratamento da diabetes é a mudança do estilo de vida e educação. Educação é o principal. Então, o paciente tem que saber que ele tem que olhar o seu pé todo dia. Ah, mas eu não tomo insulina, o meu diabetes é leve. Não interessa, assim, ficou diabético, todo dia vai olhar o pé, vai secar direitinho, vai ver se porque tem a ferida no pé pode ocasionar até uma amputação, né? Amputação, complicação. Então, é uma questão fundamental. É sério pra caramba, pô. Olho, todo ano um exame de fundo de olho, justamente por conta dessas alterações. A glicose alta ela vai implicar na circulação, na microcirculação do olho e vai levar à complicação, que precocemente a gente trata. Tem medicação injetável, tem laser, tem o controle da doença, o controle dos níveis da glicose. Com isso você consegue preservar esse olho, mas tem que estar ali todo ano fazendo exame de fundo de olho. E quando dá nos dois, depende? É muito variável, cada um é de um jeito, mas muitas vezes inicialmente não dá sintoma nenhum. O problema é que é reversível, né? E quando a pessoa vai ter o borramento e tal, vai ter o sintoma, já está avançado, aí é mais difícil reverter. Então, é seríssimo, tem que ficar de olho nisso. Tomar cuidado com função renal, né? Que também o rim, a microcirculação do rim, ela é muito afetada também com os níveis altos de glicose. Então, por isso que insuficiência renal, hemodiálise, o diabetes é uma das principais causas da hemodiálise. Então, tomar conta do rim, controlar dos nervos, a neuropatia, a pessoa perde a sensibilidade, e aí vira uma bola de neve, perde a sensibilidade, não vê que machucou, e às vezes não olhou, nem sente, né? Não sente. Então, isso
O diabético tem pode... que ter educação, tem que estar ali se cuidando. Tem que ser tomando conta, focado e rigoroso o negócio. focado e levar bem. O diabético pode beber bebida alcoólica? Sim, estando controlado, com consciência, é aquilo que eu falei no início, a gente tem que entender que temos vida social, então você não vai chegar e tomar, sei lá, uma caixa de cerveja. Mas se estando controlado, sabendo o quanto você tolera, como é que tá o seu controle, você tem como fazer o seu planejamento. Os amigos e peça, se você desabafou, eu me sinto tão feliz. Pode voltar, a casa é sua. Traga os amigos e peça, bis. Se o assunto tá maneiro, eu quero te ouvir.